Olá, a rádio e a TV Justiça apresentam a partir de agora mais uma edição do Link CNJ, um programa do Conselho Nacional de Justiça que traz reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos falar da maioridade do CNJ. O Conselho Nacional de Justiça acaba de completar 18 anos. Foi agora, no último dia 14 de junho. E esse é um bom momento para discutirmos as mudanças induzidas e apoiadas pelo CNJ para o aperfeiçoamento do Poder Judiciário. E as decisões também tomadas pelo Conselho que impactam o cotidiano da sociedade brasileira. O Conselho tem motivos para comemorar, por exemplo, na área do estabelecimento de políticas públicas, como a ampla aplicação de métodos consensuais de solução de conflitos, a criação do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, que dá esperança a milhares de crianças e adolescentes vulneráveis, a tomada especial de depoimento de crianças e adolescentes vítimas de violência, a adoção de cotas raciais para concursos de magistrados e de servidores, o julgamento com perspectiva de gênero, a campanha nacional e outras medidas contra o feminicídio, o casamento civil de pessoas do mesmo sexo, o reconhecimento do nome social pelo Judiciário. No campo administrativo, medidas importantes ajudaram a sanear áreas que, historicamente, precisavam de ação. Como explica o secretário-geral do CNJ, Gabriel Matos. E isso começou, podemos dizer, talvez com ações na área dos cartórios extrajudiciais, em que se levantou aí a situação jurídica das delegações de mais de 13 mil cartórios do Brasil todo, onde se levantou a situação de cada cartorário, de cada delegatário que ali estava, se verificou quem estava legitimamente por concurso, quem não estava, os estados que tinham que fazer concurso, e essa visão do CNJ aos cartórios trouxe uma segurança jurídica muito grande. Outro campo importante foi o da implantação de tecnologia no judiciário. Investimentos constantes ao longo de todas as gestões desembocaram no programa Justiça 4.0. Entre os recursos disponíveis está o acesso eletrônico e remoto aos processos. O que é uma modificação muito grande, porque possibilita uma consulta pelas pessoas de qualquer lugar do mundo, possibilita a inserção de dados de advogados, de partes, de procuradores, também de polícias, também por qualquer lugar do mundo, qualquer momento do dia, da noite, a facilidade para o próprio juiz poder exarar uma decisão, isso pode ser feito de manhã, de tarde, de noite, final de semana, não importa, então sem hora. Então nós temos hoje a grande revolução, talvez seja a parte da informatização. E o último relatório Justiça em Números, feito pelo CNJ, confirma os bons resultados, como o aumento da produtividade no judiciário. Tribunais de todo o país concluíram quase 27 milhões de processos em 2021, 11% a mais do que no ano anterior. Cada juiz brasileiro julgou 1.588 casos ao longo do ano, média de 6,3 por dia útil. A ampla adoção de sistemas eletrônicos permitiu uma redução média de 3 anos e 4 meses no tempo de tramitação dos processos. E ainda, as despesas totais do Judiciário em 2021 foram de 103 bilhões de reais, uma queda de 6 bilhões, ou 5,6% a menos em relação ao ano anterior. No campo dos direitos humanos está um dos maiores desafios do CNJ, humanizar o sistema carcerário. O objetivo persiste, mas já surgem resultados a partir de medidas concretas, como a realização obrigatória das audiências de custódia em até 24 horas depois da prisão, as inspeções e os mutirões carcerários em todo o país. Nós temos hoje uma padronização melhor, que culmina esse ano de 2023, pela primeira vez, por incrível que pareça, da contagem segura do número de presos que existem no Brasil, né? Então, nós temos hoje um sistema, o Banco Nacional de Mandados de Prisão, que está sendo totalmente saneado para levantar esse número fiel, um sistema que é essencial, único, né, no Brasil, e também as execuções penais eletrônicas.
Para falar sobre o assunto, eu converso agora online com Salise Sanchotene, conselheira do CNJ. Converso também com Sérgio Rabelo Tan Renault, advogado e ex-secretário da Reforma do Poder Judiciário. E ainda com Alberto Maimone, advogado pós-graduado em Direito. Muito obrigado a vocês três pela participação aqui no Link CNJ. Eu começo com uma pergunta para a conselheira Salise. Bem, a gente sabe que o CNJ tem muitas tarefas, não só a de correição, o aspecto disciplinar, cuida também da elaboração de políticas públicas, do funcionamento do judiciário como um todo, cuida, portanto, do aspecto administrativo. O que eu peço é que a senhora faça uma avaliação sobre a atuação do CNJ em cada um desses pontos, de uma forma breve, evidentemente. O CNJ nasceu, claro, como um órgão de controle administrativo e gestão orçamentária do Poder Judiciário e é muitas vezes lembrado só pelo aspecto correcional, porque efetivamente tem por missão examinar as condutas dos juízes e julgar juízes que se desviam, evidentemente, da sua rota. Mas os dois aspectos que eu destaco de maior importância no CNJ ao longo desses 18 anos estão exatamente em outras áreas. É no controle da gestão do Poder Judiciário, né? Logo que o CNJ iniciou, nós não sabíamos informar nem sequer o número de processos em tramitação. Tivemos muita dificuldade no ano de 2009, quando vieram as metas do Poder Judiciário, que foram chamadas exatamente de metas de alinhamento, para dizer quantos processos estavam em tramitação. Então, esse número estava duplicado na base, nós tínhamos diversas divergências e hoje, além de nós termos controle sobre tudo isso, nós temos como avaliar o grau de eficiência do serviço que nós prestamos. Nós sabemos a nossa taxa de congestionamento em cada ramo de justiça, em cada tribunal, então nós temos condições de prestar um serviço muito melhor à sociedade. E o outro viés que eu destacaria é a análise das políticas públicas que o CNJ vem desenvolvendo ao longo desses 18 anos, seja na área de direitos humanos, seja na questão dos mutirões carcerários, que eu também participei dos primeiros lá naquela época, em 2009, e tivemos uma evolução impressionante de lá para cá, conseguimos tirar presos de dentro de containers, que cumpriam pena em containers expostos ao sol. Me lembro do ministro Gilmar indo a esses locais e o horror que isso causou. Então, nós evoluímos muito nesse quesito também. Então, o CNJ tem esse papel importantíssimo de estabelecer um alinhamento para dizer que todo o Poder Judiciário minimamente presta determinado serviço daquela qualidade. Doutor Sérgio, o senhor, como secretário da Reforma do Poder Judiciário, lá na primeira década deste século, 2003 a 2005, não é isso? O senhor foi secretário? Foi exatamente o período de criação do CNJ. O senhor participou ativamente desse processo e, portanto, tem uma visão histórica bastante completa da atuação do CNJ. Eu pediria que o senhor fizesse a mesma avaliação que a conselheira fez. O CNJ cumpriu bem os papéis que ele tem que cumprir? Eu gostaria inicialmente de agradecer o convite que me foi feito pela TV Justiça. É um prazer estar aqui podendo debater com vocês sobre o CNJ, que é um órgão muito importante na composição do Poder Judiciário no país. Inicialmente, eu gostaria de lembrar que eu participei realmente da criação do CNJ, porque eu fui secretário da Reforma do Poder Judiciário, que é um órgão criado no Ministério da Justiça, exatamente para viabilizar a aprovação da emenda constitucional número 45, que foi a responsável pela criação do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, em 2004. E, naquele momento em que o CNJ foi criado, não se tinha informações básicas, elementares sobre o funcionamento e sobre a realidade do Poder Judiciário. Hoje, as informações, a quantidade de informações que se tem sobre o Poder Judiciário é enorme, e isso permite com que sejam levadas adiante políticas públicas e políticas de planejamento, de organização do Poder Judiciário, que antigamente não se podia ter, não se podia fazer nada, porque não se conhecia nada, não se tinha mínimas informações a respeito de coisas muito básicas, como disse a conselheira, sobre o número de processos, sobre situações de organização do judiciário em todos os estados do país. É uma coisa inacreditável. Realmente, o avanço que se tem em relação a essas questões de organização é enorme. Não se pode negar isso, só nega isso quem realmente não conhecia e não vivenciou naquela época. E exatamente por causa disso é que foi criado, e foi essa motivação primeira de criação do Judiciário. Então, eu concordo bastante com a avaliação feita pela conselheira, no sentido de que o Conselho Nacional de Justiça cumpriu bastante bem duas funções básicas, uma delas de planejamento e outra de levar adiante a implementação de políticas públicas fundamentais
para a organização do Poder Judiciário. Ela citou, por exemplo, a questão carcerária, que é uma questão dramática no país. Ainda é dramática, mas o fato é que as políticas levadas adiante pelo Conselho Nacional de Justiça mitigou, ou pelo menos melhorou, ou não permitiu com que a situação ainda se deteriorasse mais. Então, eu acho que em relação a essas duas questões, a contribuição do CNJ é realmente muito relevante. Em relação à questão correcional, que é outra das competências importantes do Conselho Nacional de Justiça, eu acho que ainda há muito o que se fazer. Em relação à sua atividade correcional, o CNJ ainda pode ter uma atuação mais efetiva e que traga melhores resultados para aqueles fins aos quais, um dos fins para os quais ele foi criado lá em 2004. Doutor Alberto, como advogado, o senhor está, digamos, do outro lado do balcão. O senhor é um usuário, um destinatário das políticas, das medidas tomadas pelo CNJ. O senhor é um operador do direito. Nessa condição, eu lhe peço que o senhor nos faça uma avaliação do trabalho do CNJ, destacando pontos positivos e, digamos, negativos também, que o senhor considera. De fato, o que se vê após esses 18 anos de implementação do CNJ é que hoje, como usuário, como advogado, a gente vê essa integração de dados, essa integração de políticas, essa integração de orientações de como o judiciário vai observar determinadas situações. A sociedade brasileira evoluiu muito com questões sensíveis, como, por exemplo, as questões das minorias, né? E são formas de comunicação que todos nós, a sociedade, os operadores do direito, os jornalistas, todo mundo aprendeu a ver e aprendeu também a dialogar da forma correta com essas minorias. E o CNJ cumpre esse papel muito bem quando ele orienta todo o Poder Judiciário na forma como ele pode tratar essas questões. Esse é um aspecto muito positivo que eu vejo no Judiciário. Como usuário também, nas questões que o CNJ ele põe para os cartórios no seu trabalho diário, por exemplo, nos registros civis de pessoas que vão precisar alterar o seu nome social, no registro de crianças de pessoas do mesmo sexo. Então, tudo isso foi facilitado com a atuação do CNJ, né? Um caso muito marcante do CNJ que trouxe essa discussão importante no Brasil, que até hoje não é bem resolvida, que é a questão do sistema carcerário. O CNJ teve a coragem, de fato, isso ficou muito marcado com a presidência do ministro Gilmar Mendes, no sentido de voltar a olhar para a população carcerária. No Brasil, é o terceiro país com maior população carcerária e, recentemente, que foi instituído a audiência de custódia, por uma decisão que veio após uma DPF, que tratava da questão do estado constitucional das coisas, e o CNJ, então, conseguiu fazer a implementação dessas audiências de custódias. Doutora Salise, acho que a partir dessa avaliação de vocês três, a gente pode começar a falar um pouco dos desafios do presente, do momento, e também do futuro para o CNJ. O doutor Sérgio lembrou a questão disciplinar, de correição. Na avaliação dele, essa tarefa ainda não foi cumprida da forma como se esperava completamente. Pode, eventualmente, ter avanço, certamente há, mas ainda falta alguma coisa para que essa tarefa seja cumprida da maneira que a sociedade brasileira espera. Eu gostaria de perguntar à senhora o que falta, se é que a senhora concorda que falta. Eu tenho que discordar um pouquinho, porque nesse ano e meio que eu estou lá como conselheira, não há semana em que nós não tenhamos que decidir pela aplicação de pena de aposentadoria, disponibilidade, censura a magistrados, ou que não estejamos abrindo processos administrativos contra magistrados. Lamentavelmente, dói muito, a ministra Rosa sempre faz questão de frisar que ninguém gosta de julgar e punir, né, um colega, e é uma dor muito grande quando nós temos que aplicar uma pena como essa, mas tem sido bastante comum, eu diria, e as nossas pautas estão carregadas de processos administrativos disciplinares. E a ministra Rosa sempre, desde que entrou, fez questão de colocar prioridade exatamente nessa área, porque, claro, nós temos aquele viés de políticas públicas, de parcerias, de fazer convênios com outras entidades parceiras, mas também nós temos que verificar
essa missão, que é uma missão originária, como o doutor Sérgio colocou, de processar as reclamações disciplinares. E isso tem acontecido. O que nós temos visto é, por exemplo, quando eu fui juiz auxiliar, nós éramos 5 juízes auxiliares. Hoje, o corregedor tem, eu acho que mais de 20 juízes auxiliares para poder fazer esse trabalho. Ainda é pouco, porque ele atua nos 5 ramos de justiça, né? Então, justiça trabalhista, militar, estadual, federal, eleitoral. E, então, claro, nós também queremos que as corregedorias locais funcionem, e já se decidiu no Supremo que há um viés concorrente da corregedoria local do tribunal com o CNJ. Mas não é raro que nós tenhamos que avocar ainda expedientes, o corregedor tem feito isso, quando vê que no próprio tribunal a corregedoria não funcionou adequadamente, ou o tribunal, embora a corregedoria tenha apurado, resolveu arquivar determinado expediente. Então, eu acho que nós temos feito um trabalho bastante consistente nessa área. Eu posso falar desse período que lá estou, de 1 ano e meio, e como disse, toda semana nós temos lá abertura de procedimento administrativo ou apuração, já julgamento de mérito de procedimento administrativo, aplicando pena a magistrados. Eu acho que hoje o controle está muito mais efetivo. É preciso dizer que antes o CNJ tinha que pedir que os dados dos tribunais viessem para aquela publicação chamada Justiça em Números, que mostrava a produtividade dos magistrados e tudo. Hoje, o CNJ tem na base de dados do Poder Judiciário integral, todos os dados estão dentro do CNJ. Então, o CNJ tem condições de fazer essa auditoria em tempo real, e nós evoluímos muitíssimo. Isso tem 2 anos que já está acontecendo. O último relatório de Justiça em Números já foi gerado dessa forma, dentro do próprio CNJ, sem precisar que os tribunais enviassem dados anuais. Então, acho que nós evoluímos também nesse quesito. Doutor Sérgio, o senhor, quando avaliou o CNJ, destacou pontos positivos, reconheceu que houve avanços, inclusive na questão correcional, mas fez umas observações que sugerem que esses avanços poderiam ser maiores. Eu pediria que o senhor explicasse isso um pouco mais, mas logo depois do intervalo. O Link CNJ faz, portanto, uma breve pausa e volta já já. O Link CNJ está de volta, transmitido pela rádio e pela TV Justiça. Hoje falamos dos 18 anos do Conselho Nacional de Justiça. Lembramos as mudanças conduzidas pelo Conselho para o aperfeiçoamento do Poder Judiciário e as decisões que impactam o cotidiano da sociedade brasileira. Os nossos convidados são Salise Sanchotene, conselheira do CNJ, Sérgio Rabelo Tanrenot, advogado e ex-secretário da Reforma do Poder Judiciário, e ainda Alberto Maimone, advogado pós-graduado em Direito. Doutor Sérgio, no bloco anterior eu deixei uma pergunta no ar para que o senhor respondesse agora. Eu pediria que o senhor fizesse uma avaliação da questão correcional de uma forma mais completa. No bloco anterior, o senhor fez uma observação de que talvez pudesse ter havido mais avanços. Como assim? Eu acho, na verdade, que foi importante essa manifestação da conselheira doutora Salise, porque ela certamente tem muito mais informações que eu, né? Eu acho que é inegável que houve um avanço, né? Inclusive em termos de estrutura. Ela acabou de citar aqui um exemplo de maior estrutura, maior estruturação da própria corregedoria, o que é extremamente positivo, né? Eu não nego que haja uma evolução em relação a isso. Agora, o que eu quero dizer é que, na verdade, a expectativa que se tinha naquele momento em que foi criado o CNJ, talvez até uma expectativa exagerada e não adequada, é que se esses processos fossem mais rápidos, eles fossem em maior quantidade, eles tivessem uma maior velocidade, maior efetividade. Na verdade, quando se pergunta a nós aqui, eu acho que nós três vamos concordar com isso, quando se pergunta o que se pode fazer, nossa, se pode fazer muita coisa ainda, né? Quer dizer, nós ainda temos um judiciário que não atende a população adequadamente, na velocidade que deve ser a prestação jurisdicional. Isso também é uma questão inegável. Nós temos desenvolvido, eu fico imaginando, né? É até interessante pensar dessa forma, eu acho que o conselheiro vai concordar comigo, eu fico imaginando o que seria do judiciário sem o CNJ hoje, né? Quer dizer, 20 anos depois, 18 anos depois, aí sim nós estaremos diante de uma situação muito mais caótica do que as dificuldades que nós enfrentamos hoje. Ainda são muitas, mas eu acho que é sim uma possibilidade. Eu sou um otimista em relação a isso, eu gostaria de manifestar essa minha posição. Eu sou otimista porque eu acho que é como se nós tivéssemos os instrumentos nas mãos, né? Hoje,
há informação, há instrumento, há competência legal para que se faça o desenvolvimento de políticas públicas. Eu acho que é uma questão de tempo, de desenvolvimento, as dificuldades são enormes, o judiciário é muito grande. Doutor Alberto, agora falando de futuro, também com o senhor, em que campos, em que áreas o CNJ precisa avançar mais e qual é o caminho que precisa ser seguido na sua avaliação? Me parece, em termos de aprimoramento, do que se espera do CNJ, enquanto órgão de excelência no judiciário, que ele possa se dedicar, por exemplo, às questões de resolver gargalos dentro do judiciário, né? Nós temos tribunais aí tribunais e as varas de primeira instância que elas de fato têm muita dificuldade na condução dos processos. E essa é uma reclamação que não chega a ser exatamente só dos advogados, mas dos próprios usuários. A Justiça Federal, especialmente, né? Vou falar aqui de Brasília, ela é muito morosa quanto aos seus julgamentos, os processos demoram muito, e isso causa uma insatisfação geral ao usuário, né? Talvez uma atuação do CNJ, no sentido de melhoria futura, seria estabelecer formas, né, de fazer com que o atendimento jurisdicional seja bom e seja também mais rápido e efetivo, né? Talvez outra questão importante para o CNJ que possa ser colocada é a questão de uma permissão de que outras mentes possam também estar dentro do judiciário, né? O judiciário é um poder elitista, no sentido de que as pessoas, os juízes que estão ali, geralmente fazem parte de uma camada mais elitista da sociedade. Então é importante que, e isso parece que já está sendo feito através das cotas que você tem nos concursos, que isso seja implementado de uma forma que daqui 10 anos a gente tenha um judiciário muito mais plural. Doutora Salise, o CNJ apresenta avanços nesse campo, a fixação de uma política de cotas, não só para negros, mas também a participação de mulheres em instâncias de poder dentro do judiciário. Até agora, essas medidas surtiram efeito, há números que comprovam isso, mas ainda não atingiram o patamar que pode ser considerado ideal, completo, não é? De equidade de fato. O que poderia ser feito a mais nesse campo, especialmente? Nós estamos em vias de discutir no CNJ, acho que na próxima semana, uma quota também para a população indígena nos concursos de magistrado. Então, é algo que também está sendo debatido internamente, já temos a cota para pessoas negras, agora teremos a cota para indígenas, e na questão feminina, que é uma pauta da qual eu cuido dentro do CNJ, nós ainda temos muito o que avançar, porque o último levantamento feito mostra que nós estamos estagnados. Nos últimos 5 anos, não ingressou mais mulheres do que nós tínhamos em 2018, acho que foi o último levantamento. Nós estagnamos o número de mulheres nos tribunais, tanto tribunais de apelação quanto tribunais superiores. Aliás, tribunais superiores, nós diminuímos o número e há uma perspectiva de diminuir mais ainda esse ano. Então, nós temos que pensar efetivamente numa política afirmativa para termos mais mulheres dentro dos tribunais, nas promoções por merecimento. Isso está sendo trabalhado também. Eu não gosto de falar em cota feminina, mas o secretário da ONU disse que nós teremos que esperar 3 séculos para atingir a equidade dentro dos espaços de poder. E nós não queremos esperar 300 anos para que isso aconteça dentro do Poder Judiciário. Então, o doutor Alberto tocou num ponto efetivamente importante, que nós estamos trabalhando, nós ainda não evoluímos o que gostaríamos nisso, conseguimos aprovar uma resolução para estabelecer paridade em bancas de concurso. Isso já foi um ganho muito eficiente, muito efetivo. As bancas de concurso agora estão observando a paridade de mulheres e homens, né? Era comum termos bancas de concurso para selecionar o ingresso na carreira composta exclusivamente por homens, enquanto as mulheres são mais de 51% da população brasileira. E se nós fizermos o recorte mulheres com raça, a percentual é pior ainda. Nós temos, parece que 6% só de mulheres negras na magistratura. Então, é um número que precisa aumentar. Nós não retratamos a nossa diversidade enquanto sociedade. Eu concordo com o doutor Alberto que nós precisamos trabalhar mais para implementar medidas afirmativas para termos mais mulheres e mais participação de negros e de indígenas dentro do Poder Judiciário. Isso está em tramitação.
Bem, eu agradeço a participação de vocês três. Nós chegamos ao fim da nossa entrevista. Agradeço, portanto, a participação de Salise Sanchotene, conselheira do CNJ. Também de Sérgio Rabelo Tan Renault, advogado e secretário da Reforma do Poder Judiciário. E ainda ao doutor Alberto Maimoni, advogado pós-graduado em Direito. Agora o link CNJ da Notícias da Justiça. Vamos fazer um giro pelos estados e pelos tribunais do país. O Tribunal Regional do Trabalho do Distrito Federal e Tocantins lembrou em 12 de junho o Dia Nacional e Internacional de Combate ao Trabalho Infantil. O TRT-10 estimula a reflexão da sociedade sobre as consequências do trabalho infantil e a importância de se garantir às crianças e aos adolescentes o direito de brincar, estudar e sonhar. A Corregedoria Nacional de Justiça vai fazer inspeções em mais 10 tribunais estaduais até o fim do ano. Os procedimentos são rotina e apuram o funcionamento administrativo e judicial dos tribunais e dos cartórios. Os relatórios produzidos apontam deficiências e boas práticas e ajudam a balizar o trabalho do judiciário. A Justiça Gaúcha alerta para fraudes que se repetem em todo o país. Criminosos ligam para as pessoas e anunciam uma falsa liberação de precatório mediante o pagamento de uma taxa que chega a R$2.000. A Justiça não envia esse tipo de mensagem e orienta: não faça o pagamento e procure o tribunal e a polícia do seu estado. É hora do CNJ nas redes. Vamos ver algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do CNJ. Oi, pessoal. Pode parecer óbvio falar que toda mãe e pai têm o dever de cuidar, educar e assistir seus filhos, mas como nem sempre isso ocorre, precisamos falar sobre o assunto. Não há como obrigar que uma pessoa ame seu filho, mas o artigo 227 da Constituição Federal, assim como o artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, atribuem aos pais e responsáveis o dever do cuidado, criação e convivência familiar, além de preservá-los de negligências, discriminação, violência, entre outros. Quando os responsáveis por esses cuidados são omissos, podem responder judicialmente por terem causado danos aos próprios filhos. O STJ, por exemplo, já decidiu sobre esse tema algumas vezes. É importante lembrar, amar é uma escolha, mas cuidar é uma obrigação. Veja mais nas redes do CNJ. E você sabia que em ações penais não é possível agravar a situação do réu no julgamento de recurso da defesa? Amplamente admitido pela doutrina e pela jurisprudência, esse princípio está previsto no artigo 617 do Código de Processo Penal. Isso significa que o tribunal que estiver analisando o recurso da defesa pode dar provimento ou manter intacta a decisão anterior. Isso deve ocorrer sem piorar a situação do réu. Saiba mais sobre o tema nas redes do Conselho. Por fim, recentemente o Conselho Nacional de Justiça decidiu que as concessões de pedido de teletrabalho não devem computar servidores e magistrados com deficiência no percentual de 30%, conforme previsto na resolução que regulamenta esse regime de trabalho no Poder Judiciário. Nas redes sociais do CNJ, explicamos melhor como vai funcionar. Acesse lá e compartilhe a informação. Eu fico por aqui, até a próxima! Agora vamos ao quadro Uma História, aquele momento em que um juiz ou uma juíza fala de uma experiência profissional que marcou a carreira dele ou dela. Olá, meu nome é Célia Lara, eu sou juíza de Direito do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Sou juíza da comarca de Lusiânia. Sou juíza da Infância e Juventude e coordenadora adjunta da Coordenadoria da Infância e Juventude. Estou aqui para falar da experiência que nós tivemos aqui na comarca de Lusiânia na implementação do Programa Municipal pela Primeira Infância. A comarca de Lusiânia, o município de Lusiânia, através do Poder Executivo local, fez a adesão ao plano, à premiação estabelecida pelo Tribunal de Contas Estadual, foi implementado o Comitê Municipal pela Primeira Infância, da qual o Poder Judiciário é um dos integrantes, ao lado de outros poderes e entidades da sociedade civil. O programa
ele é fruto de uma construção coletiva, como deve ser o trabalho realizado na rede de proteção infanto-juvenil, da qual o Poder Judiciário é membro e integra e deve participar nessa elaboração e nessa execução e fiscalização, para que crianças de 0 a 6 anos tenham os seus direitos integralmente protegidos. Isso, direito à saúde, à educação, à segurança, o direito de brincar, o direito de ser ouvido, o direito de se desenvolver com dignidade e que efetivamente seja o sujeito de direito merecedor da proteção integral e que valha o princípio do superior interesse da criança e do adolescente. O trabalho foi extremamente proveitoso e já temos os frutos. Houve o lançamento do programa municipal pela primeira infância da comarca de Lusiânia, o primeiro do estado de Goiás, no dia 31 de maio de 2023, onde verificamos, constatamos que houve um envolvimento não somente dos poderes públicos instituídos, mas de toda a comunidade, de toda a sociedade, tendo consciência que realmente os direitos de crianças, em especial de 0 a 6 anos, é uma responsabilidade da família, do Estado e de toda a sociedade. Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora, na rádio e na TV Justiça. E até o próximo programa.